falar um pouquinho sobre limpeza sustentável. Já ouviu esse tema? Exatamente, tem uma startup incubada aqui no Parque Tecnológico de São José dos Campos que vem trabalhando nessa área. Então, vou convidar aqui para o nosso bate-papo a Paula Galgano, ela é fundadora da Green It. Obrigada, viu, Paula? Eu que agradeço, é um prazer estar aqui conversando com você. E que legal a gente trazer esse tema, né, de tecnologia, de inovação, mas focado no meio ambiente, né? Eu usei esse termo limpeza sustentável porque eu achei muito legal e é exatamente o que vocês vêm trazer, esse olhar diferente para a limpeza, né? E como isso pode impactar no meio ambiente. Exatamente, não só no meio ambiente, mas também na própria pessoa que está fazendo a limpeza da casa. Porque os produtos de limpeza convencionais, muitas vezes, têm produtos que são nocivos para a nossa saúde, para os nossos filhos, para os nossos pets. Então, a limpeza sustentável traz todo esse leque de opções, né, de produtos hipoalergênicos que não fazem mal nem para quem usa e nem para o meio ambiente. Eu fico imaginando para quem está conectado aqui com a gente, já pensando nos produtos que usa ali para limpar a casa, né? Se eles estão de acordo com essas novas normas, se eles são sustentáveis ou não. Queria saber como é que foi o seu start nesse sentido. Como é que você é da área, né? Digamos assim, a gente vai destacar isso também. Mas como é que você percebeu essa necessidade no mercado? Um pouco dessa necessidade veio com o nascimento do meu filho, porque eu comecei, né, a gente vê aquela pele tão delicada de um recém-nascido e não quer usar nada que vai prejudicar, né? Então, foi uma busca, comecei por aí. Eu sou química de formação, então eu já trabalhava com materiais de origem vegetal, derivados de vegetais, e então já conhecia um pouquinho, mas a busca mesmo veio com o nascimento do meu filho. E então comecei a trazer produtos mais agradáveis para dentro da minha casa e a partir disso comecei também a querer fazer os meus próprios produtos e aí aos poucos a empresa foi surgindo. E esses produtos, né, quando você procurou no mercado, eles já existiam ou você sentiu a falta e por isso também surgiu a ideia da empresa? Olha, o mercado brasileiro ele ainda está engatinhando nesse sentido. Então existem sim algumas marcas, existem algumas que estão há muito tempo no mercado, nenhuma delas me atendeu totalmente, né? E aí que eu vi também a oportunidade, se não me atendia, provavelmente também não atendia a outras pessoas. Mas o start mesmo foi quando eu pensei que tinha muita água nos produtos de limpeza. E eu fiquei imaginando um caminhãozinho transportando toda essa água para lá e para cá, porque os produtos eles têm abrangência nacional. E a água vai sendo carregada de um canto para outro. E eu pensei, será que não dá para fazer um produto concentrado? Então, eu evito de ficar transportando essa água, a pessoa compra um frasquinho menor. Já vai ser menos plástico, por exemplo, na embalagem. Gera menos embalagem, com certeza, exatamente. Gera menos embalagem. E a água todo mundo tem na torneira de casa, né? Então, esse foi o grande start. Eu tive essa ideia, meu filho estava com 2 meses. Que legal. E eu não comecei logo de cara. Eu tive essa ideia, guardei ela um tempinho. E aí, conforme ele foi crescendo, eu fui começando a fazer alguns testes. Em 2020, eu comecei a vender os primeiros produtos, mas assim, para as minhas amigas. Que caseiro, digamos assim. Totalmente caseiro, só como teste mesmo, né? E aí a coisa foi dando certo, foi tomando corpo. Eu vi que as pessoas gostaram muito de usar os produtos que eu vinha desenvolvendo. E em 2021, eu comecei a empresa formalmente, né? No final do ano, no final de 2021, eu entrei no Parque Tecnológico, como você falou, na fase Nexus Lab, que seria uma fase de ideação, né, da proposta. Isso começou agora no início de 2022 e eu passei esse ano de 2022 desenvolvendo, já investindo em tecnologia e inovação para a minha linha. Que legal, né? A gente falar de tecnologia voltada para soluções de casa. Isso é muito legal, porque às vezes a gente pensa em tecnologia e nessa área de inovação e já imagina em máquinas e tudo mais. E é algo que a gente pode usar no nosso dia a dia. E eu fico pensando se essa sua experiência nessa área química te trouxe também esse conhecimento. Porque eu acho que principalmente com um produto de limpeza, e talvez muita gente que esteja aqui conectada com a gente deve estar tendo esse insight. Às vezes a gente tenta ler o rótulo, a gente também não sabe o que está no produto. A gente avalia o produto primeiro por preço e se você já testou e a limpeza ou o perfume te agradou. Mas a gente não consegue ter uma leitura
leitura crítica do que está ali no produto de limpeza. Exatamente. Esse conhecimento já veio desde o meu doutorado, que foi na área de surfactantes derivados de fontes vegetais. Eu terminei em 2011, 12, acho que 12. E sim, então tem esse conhecimento dos materiais. Do ponto de vista do consumidor, é muito confuso mesmo, porque não existe hoje uma legislação que diga que você tem que escrever um certo produto de uma certa maneira no rótulo, e muitas pessoas vão pelo cheiro, né, pelo aroma, que gostam mais, claro, pelo desempenho, se você acha que ele limpa limpou, bem, né? Pelo rendimento, e muito pelo preço também, né? Então, é muito confuso, e essa é uma das coisas que eu me propus a fazer, de ser o mais clara possível em relação ao que tem dentro dos produtos que eu comercializo. Então, eu tento descrever ele muito bem na embalagem e também sempre informar os consumidores pelas minhas redes sociais, falando, olha, o que tem dentro? Né, eu tenho, por exemplo, um tira-manchas, que é muito famoso para as mães de criança pequena, porque, né, criança pequena... Não, e a gente sabe que é mancha, né, de bebê, é leite, né, fica muito no chão, então vai encardindo, né? Exatamente. Então, por exemplo, ele é à base de percarbonato de sódio. É o mesmo material que vai no Vanish, né, essa marca conhecida de todo mundo, no mercado. Aquela rosinha. Mas o princípio ativo, ele é natural, ele é um mineral, ele não agride, ele é maravilhoso. O que tem no produto sustentável que não tem no convencional? Ele deixa de ter aroma, fragrância artificial, ele deixa de ter um surfactante derivado de petróleo, ele deixa de ter outros componentes que, na verdade, nem precisariam estar lá para a gente ter o desempenho que a gente precisa nesse tira-manchas, por exemplo, e ele funciona super bem. Então, assim, não precisa. Então, eu informo o meu público, falo, o percarbonato de sódio, ele é assim, ele age assim, a fonte dele é mineral, e etc. e tal. E uma coisa que eu gosto também de trazer bastante, principalmente no meu perfil, como essa linha de limpeza sustentável ainda é nova, né? Então, exige uma certa mudança do consumidor. Então, eu gosto muito de trazer aquelas misturinhas que a gente faz em casa, e que funcionam muito bem. Às vezes a gente não precisa comprar produtos de limpeza caros para ter o mesmo desempenho. Então, por exemplo, limpar com vinagre de álcool na casa é maravilhoso. E traz efeito semelhante, por exemplo? Dependendo do uso que você fizer dele, sim. Basta você ter o conhecimento de usar a misturinha certa, né? O bicarbonato de sódio, o próprio, né, que a gente sabe que tira odores. Então, por exemplo, você usar ele para, no final do dia, você dar uma borrifada de bicarbonato de sódio na sua pia, é uma forma maravilhosa de deixar a sua cozinha sempre cheirosa. Olha que legal, a gente está dando dicas aqui de limpeza sustentável aqui no nosso programa. E quero aproveitar também, eu já vi uma misturinha, vou aproveitar que você está aqui para poder compartilhar se é verdade ou não, mas de você colocar, você citou o vinagre, por isso eu lembrei, de misturar o vinagre com amaciante para pôr na máquina de lavar roupa. Olha, já me deram essa dica, eu não testei ainda, mas me disseram que é muito bom. Então vamos lá. O amaciante é um produto que eu eliminei da minha vida há muitos anos, bem antes do meu filho nascer. O pessoal pode falar para usar o vinagre junto com o amaciante, ou mesmo substituir o amaciante. Então você deixa de usar o amaciante e usa o vinagre no lugar dele. O efeito disso seria para deixar a fibra mais macia, né? Como o amaciante. O que seria a função, digamos assim, do amaciante? O que o vinagre não faz, que o amaciante faz? Deixar aquele cheiro super forte na roupa. Eu, pessoalmente, não gosto de roupa com cheiro forte. Com muito perfume. Se eu quero cheiro, eu prefiro usar um perfume do que ter a minha roupa com cheiro forte. Mas isso vem também porque meu marido, enfim, tem problemas com cheiro forte, ele tem alergia, então é uma coisa que foi se construindo lá em casa, né? Uma outra coisa também é que o amaciante, ele deixa uma camada, como se fosse uma camada siliconada na roupa. Então, você sente um maciozinho a mais. Mas aquilo, na verdade, é uma camada que fica por cima da roupa. Então, na sua próxima lavagem, uma parte do sabão que você usa na sua máquina vai ser para tirar essa camada.
Então, assim, você, por usar o amaciante, você precisa usar mais sabão. Se você deixar de usar o amaciante, você vai ter que reduzir o seu sabão para ter o efeito desejado na roupa. Eu gosto muito, funciona muito bem. Aliás, na minha linha eu tenho o sabão de coco em pó, eu não tenho lava-roupas líquido e nem lava-roupas em pó, eu uso sabão de coco porque eu vi que ele funciona muito bem, que é um produto maravilhoso, que cuida bem das roupas. E começou também com o meu bebezinho lá de 2 meses, no comecinho, que eu queria só lavar com sabão de coco. Então assim, você nem usa o amaciante? Não uso amaciante. Uma dica aqui no CBN na Rede, não precisa. Só vinagre, só vinagre. E uma dica boa também, se você quer uma roupa bem, bem, bem macia, e se você tiver uma lavadora que lava e seca, ou uma secadora, mas você não gosta de secar sempre a roupa, você pode deixar ela meia horinha para secar. Faz toda a diferença para a roupa ficar bem macia, sem amaciante, exatamente. Adorei, dicas maravilhosas. Fiquem aqui conectados com a gente, que já já a gente volta com mais dicas aqui de limpeza sustentável no nosso CBN na Rede. Até já! Estamos de volta aqui com o nosso CBN na Rede. Hoje a gente está falando sobre limpeza sustentável. Estamos recebendo a Paula Galgano. Ela tem uma empresa que está incubada aqui no Parque Tecnológico de São José dos Campos e que vem desenvolvendo produtos nessa área de limpeza sustentável. No outro bloco, Paula, a gente conversava sobre, inclusive com algumas dicas também do que a gente pode fazer em casa. E eu queria que você explicasse um pouquinho mais para a gente essa questão da sua trajetória, né? Então, você era dessa parte química, né? Porque a gente falou da dificuldade da gente ter essa leitura dos produtos também que estão no mercado. Então, você tinha essa formação, essa sua experiência na área e, num certo momento, você decidiu trazer a inovação no sentido dos novos produtos. Eu me formei em Química e fui direto fazer doutorado, então fiz doutorado em Química também. Depois eu trabalhei durante 6 anos na indústria química, numa empresa grande, fazendo pesquisa. Então, o meu desenvolvimento profissional foi nessa área de pesquisar, desenvolver produto, lançar produto no mercado. E era já dentro dessa área sustentável de produtos de limpeza ou numa outra área? Era numa outra área, mas tinha um pouco de sustentabilidade. A gente fazia uma resina derivada de celulose. Legal. E desde o doutorado também, como eu falei, né, os surfactantes derivados de fontes renováveis. Então, essa resina ela é usada para recobrimento de madeira, para fazer esmalte de unha e para embalagens, né? Então era um material derivado de renovável, mas eu ainda não me sentia assim desenvolvendo o meu propósito. Eu, por exemplo, faz anos que eu não faço as unhas, que eu não pinto as unhas mais. Para mim, eu não me identificava com aquilo, né? Apesar de ter trabalhado formulando novas fórmulas, digamos assim, para fazer a unha, mas não era só a praia. Exatamente. E aí, quando meu filho nasceu, eu decidi parar de trabalhar. Fiquei 2 anos totalmente dedicada a ele, né? A maternidade. A viver essa primeira infância dele. Mas, né, quando a gente tem a formação técnica, a gente está sempre pensando em outras formas, né? Então, como eu disse, a história do produto concentrado foi o clique que deu para mim. Eu via que era um mercado novo no Brasil, que ainda tinha espaço para melhoria de produto no quesito do desempenho, da tecnologia, e eu achei que eu poderia contribuir nessa área. Então, comecei a desenvolver os produtos, e aí, a partir de quando eu entrei no Parque Tecnológico, que comecei a formalizar a empresa, eu comecei também a querer desenvolver tecnologias novas, né? Porque no início, o que eu fiz? Eu fui vendo os materiais que estavam disponíveis no mercado e que eu pudesse fazer, adaptar, misturar e fazer o produto de limpeza. Agora eu quero desenvolver novos materiais, né, para tentar levar a sustentabilidade um passo além. Então, o Parque Tecnológico me acolheu lá no programa Nexus. Passei o ano fazendo uma pesquisa de viabilidade de mercado dessa minha nova ideia. E, em paralelo, eu participei também de um processo seletivo para uma subvenção econômica. Que legal! No projeto que é uma parceria entre o MCTI e a FAPESP, aqui no estado de São Paulo. Chama Programa Centelha. E aí, agora, no final de setembro, nós fomos aprovados nesse projeto. Então, a gente vai ganhar a subvenção econômica, né, um dinheiro para poder desenvolver esse novo material e desenvolver o projeto.
E eu queria saber, quando você procurou o Parque Tecnológico, participou dessa seleção, você tinha a ideia, porque a gente recebe muitas empresas do Parque Tecnológico, algumas com a ideia mais avançada e algumas com a ideia lá no início, né? Como é que foi no seu caso? Você desenvolveu lá dentro ou você já tinha algo um pouquinho mais pronto? No meu caso, eu comecei o processo seletivo dos dois ao mesmo tempo, tanto do Parque Tecnológico quanto do Programa Centelha. A diferença é que o Parque Tecnológico, o processo seletivo foi mais curto. Então, agora, no início de 2022, eu já estava lá desenvolvendo, ao mesmo tempo, a ideia do ponto de vista da tecnologia e a parte de viabilidade de mercado. Então, o Parque Tecnológico me trouxe muitas conexões, contatos. Realmente, o ambiente de fomento à inovação faz toda a diferença. Em paralelo, o processo seletivo do programa Centelha, eu precisei detalhar mais a pesquisa mesmo. A tecnologia, a pesquisa. Então, eu fui atrás de bibliografia, muito estudo, todo o meu background, né? E, então, assim, até agora eu tenho a ideia validada e eu entendi que existe, sim, uma demanda de mercado para o produto que eu quero desenvolver. Mas eu ainda não fui fazer testes em bancada para desenvolver o produto em si. Isso vai começar logo agora no início de 2023. E interessante você destacar isso, porque eu acho que esse primeiro passo de você perceber a necessidade no mercado e se tem espaço para essas novas ideias é fundamental, é como se fosse a base mesmo da empresa. É fundamental, é a primeira etapa que a gente faz lá no programa Nexus, essa é a primeira etapa, né? Porque não adianta nada eu ter uma ideia maravilhosa. E como eu sou da área técnica, o meu... Seu olhar, digamos assim... A minha intuição é achar que toda ideia que eu tenho é maravilhosa, né? Então Tudo é inovador, né? Que você está criando ali. Exatamente, mas não adianta nada fazer uma coisa super inovadora se não tiver o mercado. Então, lá eles puxam bastante minha orelha quando né, dão todo o suporte para que eu possa avaliar a viabilidade de mercado certinho, né? Mas deu tudo certo, eu acabei de terminar o programa de ideação lá, que chama Nexus Labs, e agora eu vou para o Nexus Growth Tech. Então, realmente, eu vou para o desenvolvimento da tecnologia e vou continuar no Parque Tecnológico. E isso é importante porque a gente sabe que o parque traz toda essa estrutura e esse networking que são fundamentais, né, para essas empresas como a sua, né, que está incubada ali, para realmente a ideia acontecer. A gente vai para mais um rápido intervalo aqui, Paula. Estamos de volta aqui com o nosso CBN na Rede. Hoje a gente está falando de tecnologia, inovação, meio ambiente. Estamos falando sobre limpeza sustentável. O nosso bate-papo aqui com a Paula é exatamente dentro desse projeto que ela tem dentro do Parque Tecnológico aqui de São José dos Campos. O outro bloco a gente encerrou com essa ideia de trazer nesse nosso bate-papo agora a questão do mercado, né? Então você fez uma pesquisa para ver a viabilidade desses produtos de limpeza mais sustentáveis no mercado. Queria que você descrevesse um pouquinho o que você encontrou e o que você realmente percebeu. Olha, isso não tem, está em falta. Acho que, inicialmente, a premissa era de que as pessoas, aos poucos, vão trocar para produtos mais sustentáveis pelo bem do mundo, né? Na prática, a gente viu que o produto, para uma pessoa trocar de um produto convencional para um produto sustentável ou ecológico, ou, enfim, hipoalergênico, ele precisa ter o mesmo desempenho do outro. Ele precisa ser fácil de usar como o outro. Ele precisa ser competitivo em preço. Ele precisa agradar no aroma, na consistência. Então, ele tem que ser competitivo de verdade, né, nesse sentido. Exatamente. O que a gente entendeu é que o mercado deve migrar, sim, para os sustentáveis, para os naturais, para os ecológicos, desde que atenda a esses outros requisitos. Então, assim, se for sustentável, pode ser um decisor de compra, mas se não tiver os outros requisitos, a pessoa não chega nem a avaliar se ele é mais sustentável ou não do que o outro. E eu entendo você do ponto de vista do consumidor. É difícil de saber, porque hoje a gente tem uma coisa chamada greenwashing, que é aquele monte de marcas e produtos que se dizem sustentáveis, mas nem sempre são. Então, acho que muita gente já deve estar imaginando sabão de pó ecológico, né? Tal coisa, eles usam inclusive na embalagem, né? Eu gosto de contar para as minhas clientes, por exemplo, muitas mães optam por lavar a roupa dos bebês com sabão de coco.
porque é uma coisa que vem lá das nossas mães, das nossas avós. A gente ouve que é melhor para o bebezinho. Mas, se você olhar no mercado hoje, o que está na prateleira de lava-roupas, que está escrito assim, lava-roupas de coco. E não é sabão de coco. Ele é um lava-roupas normal, com aroma de coco. E, às vezes... Estou até imaginando a cara das pessoas aqui acompanhando a gente, falando, já vi isso escrito. A pessoa fala, não, mas eu uso sabão de coco e mesmo assim meu bebê está com alergia. Aí eu falo assim, mas qual você usa? Aí a pessoa me fala qual que é. Eu falo, olha, então, esse aí, ele tem um surfactante, né? O surfactante é a parte que limpa. O surfactante, ele é derivado de petróleo, é um surfactante convencional com o aroma de coco. Eu não acho que esteja errado isso, né? Não, existe mercado também para esse produto. Mas não precisa... Mas não dá para confundir o consumidor. Exatamente. Aí a mãe acha que tá, e às vezes paga mais caro, achando que está lavando com sabão de coco e não está. Né? Então, isso é muito complicado. Mas eu dizia do desempenho, né? Ele tem que ser simples, ele tem que ser fácil de usar, e é isso que a gente está buscando na nossa linha. Então, por exemplo, eu falei para você do produto concentrado, isso. Né? Que tem produtos... Hoje a gente vê um pouquinho ainda, né? Ali a gente vê essa questão, esse aqui é concentrado, rende tantas lavagens. Isso. Só quando as grandes marcas foram mudando para o produto concentrado, elas fizeram um trabalho muito forte de informar o consumidor de que não era para usar a mesma quantidade do anterior. Até porque, se você usa um produto concentrado na mesma quantidade do convencional, a sua roupa não fica limpa, ela fica com melada, se duvidar de tanto produto. Exatamente. E essa é uma coisa. A outra coisa é o produto que ele é bem concentrado e que você vai diluir ele antes de usar. Então, por exemplo, o meu multiuso hoje, ele é um potinho pequenininho de 100 ml que você vai diluir num borrifador e aí sim você vai aplicar na superfície. É um produto sem enxágue, então você dá lá 2 borrifadinhas e você consegue limpar facilmente a superfície. Ele é feito com óleo de laranja. Olha. E o óleo de laranja é um desengordurante muito potente, muito bom mesmo. E ele é um subproduto da produção de suco de laranja. Então, assim, é maravilhoso, porque você faz o suco, né, tem esse subproduto, que teoricamente é para o lixo ali. Para o lixo nunca vai. A gente sempre encontra um uso para ele, mas ele hoje é um produto nobre nessa área de limpeza natural, um desengordurante maravilhoso, né? Então você dilui ele, usa no borrifador e tem um desempenho maravilhoso. Ele não é mais difícil de usar do que o produto convencional. Então ele foi um grande sucesso. Um outro produto que tem essa questão de ser fácil de usar, um produto meu, acho que é o meu maior sucesso, é o sabão de coco em pasta para lavar louça. Olha! Então é um produto que já existia no mercado, não é invenção minha. Eu já usava, né, o sabão de coco em pasta e achava, né, era mais ou menos que daria para fazer melhor. Então eu tentei fazer melhor, um sabão de coco que não fique melado, né? Porque às vezes a gente tem essa impressão que o sabão de coco deixa melado. Inclusive a louça até escorrega da mão às vezes. A gente tem essa sensação, né? Mas e acontece mesmo com alguns produtos, ou quem usa o sabão de coco em barra também já está acostumado, precisa ter um potinho lá na louça, né? Então eu tentei fazer um que não deixasse melado, deu super certo, é o meu maior sucesso de vendas, esse hoje. Então, assim, dá para fazer diferente, com materiais melhores, com materiais que não sejam nocivos e que facilitem a vida de quem vai usar o produto. Hoje, por exemplo, o grande desafio seria o quê? O preço? Ser competitivo, digamos assim, no mercado, ou não? Eu acho que o grande desafio é competir com marcas que são muito maiores do que a gente, né? Quer dizer, eu comecei... De chegar realmente no supermercado, né? Exatamente. Eu comecei com uma linha totalmente artesanal e encontrei aqui em São José dos Campos uma boa rede colaborativa da turma dos alimentos orgânicos, da agroecologia, das feiras. Então, assim, a gente formou uma rede e é curioso porque é um grupo onde as pessoas se apoiam também. Então, um ajuda no projeto do outro, é isso? Por exemplo, que eu faço produto de limpeza, tenho uma amiga que faz cosméticos naturais. Então, ela é ao mesmo tempo minha cliente e minha fornecedora, entendeu? Tem um colega que faz
ele junta produtores agroecológicos aqui da região, da Mantiqueira, aqui do Vale, e faz a cesta de orgânicos semanais. Então, eu coloquei meu produto à venda junto com a cesta dele e foi o maior sucesso. Eu acho que quando a pessoa compra a salada, ela já está pensando na limpeza. Depois ela vai ter que limpar, não tem jeito, né? Faz parte do pacote. Mas, por exemplo, para entrar nas redes de supermercado e chegar num público maior, a barreira é muito grande. Mesmo hoje, as marcas grandes de produto de limpeza nacionais têm essa dificuldade. Essa dificuldade de quebrar essa barreira. Exatamente, porque o mercado é muito grande e as marcas são muito grandes e consolidadas. E o público brasileiro troca produto de limpeza tranquilamente por centavos de diferença. Então, eu imagino, com certeza. Então, realmente é um mercado muito competitivo, né? Então, para você chegar, realmente ele tem que ser atrativo e talvez essa base, né, que você está fazendo ali, entre amigos, entre outras pessoas que trabalham nesse mesmo ramo sustentável, com essa ideia mais, né, natural, seja o caminho para fortalecer e crescer, né? Uma coisa uma movimentação que a gente fez que deu muito certo também, para fidelizar o cliente, é facilitar a vida dele no sentido de não precisar pensar em produto de limpeza. Então, eu costumo comparar o mercado da limpeza com o mercado de cosméticos, porque são produtos muitas vezes semelhantes em materiais, né, em formulação. Mas quando você compra um cosmético natural, tem uma questão, uma satisfação pessoal. O produto de limpeza, você quer tirar da frente. Você Verdade. Né? Não tem esse apego, né? Esse carinho. Então, a gente começou a formar um pacote de assinatura mensal. Então, como funciona? A gente pega o histórico de consumo da pessoa, monta um pacote personalizado para a necessidade daquela família e eu entrego 3 meses de produto para a pessoa. Interessante, uma boa ideia. Ao longo de 3 meses, ela não se preocupa se vai faltar, né? Não precisa dar Não precisa ir até o supermercado para isso. Exatamente. E para não pesar no orçamento, a gente faz o pagamento mensal e aí vai até com desconto, enfim. Então, é bom para todo mundo. É um modelo que deu super certo, funciona muito bem e é também uma maneira de facilitar a vida da pessoa, né? Porque aí não se preocupa se vai ter ou não vai ter o produto de limpeza. Sempre vai ter. Um pouquinho antes de acabar o prazo, a gente já entra em contato, renova o pacote ou não renova, muda, faz as alterações necessárias e chega lá de novo na casa da pessoa. Maravilha, Paula. E vou deixar um gancho aqui para o nosso próximo bloco, que é exatamente esse seu olhar, né? Você é formada em Química, está com uma startup nessa questão de limpeza sustentável e esse olhar macro, né, que você tem que ter para o mercado, inclusive pensando em estratégias de marketing para conseguir entrar no mercado de trabalho. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do empreendedorismo feminino. Então, fiquem conectados com a gente, que a gente já volta com mais CBN na rede. Estamos de volta aqui com o nosso CBN na rede, hoje a gente falando sobre limpeza sustentável. Paulo, a gente terminou tendo esse olhar sobre o mercado como um todo, né? Então, eu destaquei aqui que você tinha uma formação na área química, de repente você veio com essa ideia da startup, desenvolvendo todo um produto, e eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa sua experiência de você ter um olhar empreendedor, né, como um todo. Então, pensar em estratégias de marketing, ter que fazer pesquisa de mercado para a colocação do produto, e eu acho muito legal a gente destacar também que a gente sabe que esse mercado ainda está crescendo, ainda é pequeno, de mulheres à frente de startups, de área de tecnologia, de inovação, né? Eu sei que são poucas aqui, como você no Parque Tecnológico, não é verdade, Paula? Sim, com certeza, são poucas. A gente encontra, eu acredito que a gente encontra alguns desafios a mais, né? Principalmente na área de tecnologia e conciliar também, né, rotina, casa, filhos, né, muito do empreendedorismo feminino é também empreendedorismo materno. Então, a gente tem, sim, algumas dificuldades a mais, mas, ao mesmo tempo, eu vejo uma rede tão forte de mulheres aqui em São José dos Campos que se apoiam, se ajudam, e trocam também muitas experiências. Exatamente, muita troca de experiências, com certeza. Lá no parque,
eu não posso, assim, não posso reclamar, né? Eu encontrei um ambiente muito favorável lá, muito melhor do que quando eu estava na indústria química. Era uma indústria mais tradicional, então tinha uma hierarquia muito forte, muito fixa, né? Então eu percebia alguns entraves a mais lá também. Mas no fundo, assim, a gente precisa acreditar, né, no que a gente faz. E como o empreendedorismo algumas vezes vem por necessidade, outras vezes vem por propósito. No meu caso, veio por propósito, de trabalhar com algo que eu acredite, com algo que faça bem para o mundo. E também veio com um pensamento já de conseguir conciliar carreira e família, né? Então, eu comecei muito devagar, meu filho ainda era pequeno, eu trabalhava pouco, eu tinha pouco retorno. Você sabia disso, né? Estava ok para você, foi uma escolha. Exatamente, eu me propus a fazer isso e consegui fazer. Eu, pelo contrário, ficava segurando a empresa porque eu tinha receio de depois não conseguir dar conta de tudo, né? E, claro, uma coisa que ajuda muitíssimo é ter apoio na família, né? Então, eu tenho um companheiro que me apoia, me incentiva, né, tá sempre dividindo as atividades familiares da casa, do nosso filho. Então, ele não me ajuda, ele divide, e isso faz toda a diferença, né? A gente vê por aí situações bem difíceis mesmo de empreendedoras. E é isso, então, são escolhas, né? Eu escolhi crescer mais devagar minha empresa, né? Eu escolhi começar devagar, eu escolhi uma área que não é assim um boom, não é do dia para a noite. Exato, concordo. E estamos aí, está dando certo. E o legal foi que eu fico imaginando você olhando para a empresa, né? Essa questão de você ter um olhar mais global do todo, né? Às vezes, quando a gente está dentro de uma empresa, a gente faz muito bem uma determinada atividade, né? Do momento que você está levando a ideia adiante, você tem que pensar em muitas outras coisas para que o projeto dê certo. Eu acho que eu tive uma grande sorte nessa empresa que eu trabalhei, que ela era uma empresa de porte médio. Ela é uma multinacional, mas brasileira. Então, a diretoria estava aqui no Brasil, a pesquisa estava aqui no Brasil. Isso é muito legal. E eu tive uma função lá durante alguns anos, que era de liderar o processo interno de desenvolvimento de produtos. Isso me fazia não fazer só a pesquisa, mas estar em contato com todas as áreas que participam para o produto sair de uma ideia e chegar no mercado. Então, eu lidava com o pessoal da logística, eu lidava com o pessoal de marketing, eu lidava diretamente com produção, eu liderava com comercial, e aí eu até com a parte jurídica, aprendi muito da parte jurídica naquele trabalho. Então, isso me deu um olhar diferente para o todo, né? Um olhar mais global, né? Para o que precisa para um produto realmente chegar no mercado e ser um sucesso, né? Não é só a parte tecnológica, né? Claro, a minha formação central, meu hard skills é em tecnologia, então, né, é onde tem o meu forte, mas eu estou sempre me lembrando de que eu preciso também olhar para essas outras áreas, eu preciso organizar a minha empresa, ela tem que ter uma gestão financeira, precisa ter uma parte de marketing, né? Isso tudo também é necessário para o produto chegar no consumidor. Então, é um aprendizado constante. Eu acho que o empreendedorismo feminino vai na linha desse aprendizado. A gente se vira, a gente vai fazendo, vai aprendendo e vai buscando. Eu acho que o mais importante, buscar quem possa te apoiar e quem possa te dar boas sugestões, boas ideias, dividir o trabalho, dividir a carga, né? Eu acho que o futuro ele é mais colaborativo do que competitivo, talvez? Exatamente, do que competitivo. Eu hoje, por exemplo, tenho contato com outras marcas mas que trabalham nessa limpeza sustentável também? Que trabalham nessa limpeza sustentável e a gente não se vê como competidor, a gente se vê como colaborador, porque é um mercado que está se abrindo ainda, né? Então, eu não quero tomar mercado de ninguém, eu quero aumentar o nosso mercado, né? E a ideia é desse crescer junto. Exatamente, E no Parque Tecnológico também dá o suporte para isso, né? Porque como minha formação é totalmente técnica, e eu já sou uma empresária, né?
Então, eu faço o desenvolvimento do produto, mas o foco do Você meu tem que trabalho... pensar em muitas outras coisas. Exatamente, exatamente. E dizem que essa questão do networking também dentro do parque tecnológico faz muita diferença, de você precisar talvez de outros sistemas para a sua empresa e você conseguir encontrar ali dentro mesmo com uma empresa do lado que também está testando algo novo, talvez de sistemas ou de outra área, e vai somando. Faz toda a diferença. Eu posso te contar contar um caso aqui. Tem uma empresa que eu conheci através do Parque Tecnológico, que é uma assessoria contábil, e eu precisava de juntar uns documentos para aquele processo lá do programa Centelha, que eu falei no outro bloco. Era uma série de documentos da empresa. Eu poderia fazer? Poderia. Mas ia demorar tanto tempo. Que talvez você fosse até perder o prazo de toda a parte ali do processo como um todo. Simplesmente não vale a pena você fazer todo e qualquer trabalho sozinho. Vale a pena você entregar na mão de quem sabe fazer. E eu entrei em contato com eles. Eles hoje são minha assessoria contábil. Fizeram para mim na maior tranquilidade, veio tudo bonitinho. Assim, paguei feliz da vida o trabalho que eles fizeram para mim, entende? Então, esse tipo de interrelacionamento entre empresas diferentes é muito benéfico, E estar num ambiente que valoriza a inovação é importante por causa disso também, né? É aquele suporte, às vezes, para a empresa realmente crescer. Exatamente. Não queria deixar, né, de aproveitar a sua participação aqui no programa e deixar também, você colocou aqui que você dá muitas dicas, né, nas suas redes. Deixa pra gente os contatos para o pessoal te encontrar, até inclusive para achar os produtos, entender um pouquinho mais na prática essa limpeza sustentável que a gente está colocando em pauta hoje aqui no programa. Tá bom, vamos lá. Eu estou no Instagram com o @greenniche.br, tá? Como o nome da empresa. Como está aparecendo na tela aqui para quem está acompanhando a gente no nosso canal no YouTube, é esse nome que está aparecendo aí na tela. Se você quiser soletrar também, para quem estiver ouvindo a gente aqui sintonizado na CBN São José dos Campos e Vale, é uma boa também. Vamos lá, é GREENNEAT.br. Esse é o @. A gente tem também o site, que é www.greenniche, como esse que eu acabei de soletrar, .eco.br. Então, www.greenniche.eco.br. E acho que é legal a gente deixar essa mensagem das pessoas repensarem essa relação com a limpeza também, que eu acho que a gente vai tão no automático e às vezes isso também tem a ver com o meio ambiente. E essa acho que é uma mensagem legal para a gente encerrar o programa aqui, que as pessoas pensem um pouquinho nesse ato, né, que você colocou, essa ligação que a gente tem com a limpeza, às vezes a gente nem imagina que isso também interfere no meio ambiente, que existe essa questão da limpeza sustentável. Muitas vezes a gente quer limpar e acaba usando produtos que deixam resíduos e a gente está lá mexendo na mesa, a gente está com a mão, depois vai para o rosto, criança então nem se fala, e muitas vezes a gente acaba se prejudicando por causa disso. Depois, o excesso do uso de produtos de limpeza vai para algum lugar, ele vai pelo ralo, ele desce, aquela espuminha que a gente gosta tanto de usar, aquele monte de espuma, vai pelo ralo, vai para a tubulação e, dependendo do produto, pode gerar danos ambientais. Então, a limpeza sustentável é uma nova forma de fazer as coisas, né? Então, eu canso, por exemplo, de ter feedback e falar assim, mas o seu produto está deixando um negócio... Eu falo, mas quantas borrifadas você deu para limpar uma mesa? Porque, assim, não precisa de um monte de produto. Então, ele acaba sendo mais econômico, usando direito, dá o desempenho certinho e não sobra produto para dar dano ambiental. Então, dessa forma, a gente tem fonte renovável, né, fonte derivada de plantas renovável, a gente reduz a embalagem, a gente reduz a quantidade de produto para ter o desempenho adequado, a gente incentiva pequenos produtores, a produção local, né? Então, também a gente... aquela rede de apoio, né? Porque se a gente compra do local, o dinheiro fica na região, né? Então, isso a gente está incentivando o desenvolvimento da nossa região. Então, é toda uma nova forma. Eu acho que hoje, eu posso dizer tranquilamente que 95% dos meus clientes, aliás, isso está lá na pesquisa de mercado que a gente fez, se identificam como consumidores conscientes, que pensam
realmente se aquele consumo deles é necessário, se ele é benéfico, se ele vai atender uma necessidade, um desejo ou o quê, né? Maravilha, com essa mensagem que a gente quer encerrar esse nosso CBN na Rede